Quando a gente fala de crime organizado no Brasil, dois nomes aparecem imediatamente: o Comando Vermelho, CV, e o Primeiro Comando da Capital, o PCC. Essas duas facções se tornaram, ao longo das últimas décadas, as organizações criminosas mais influentes do país, com atuação que ultrapassava as fronteiras estaduais e até nacionais. Mas antes de discutir o impacto que elas causam, é preciso entender uma pergunta fundamental: o que são essas organizações? O Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são organizações criminosas estruturadas que operam principalmente em atividades como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e o controle territorial em áreas urbanas. E diferente de grupos criminosos menores, essas facções possuem estrutura organizacional. Significa que elas têm regras internas e uma rede que conecta presídios, comunidades e até rotas internacionais de narcotráfico. Elas funcionam quase que como uma rede corporativa do crime. E para fazer essa consolidação em praticamente todo o país, as facções agiram de forma quase empresarial, quase empresarial. Eles têm o seu próprio exército, que é composto na maioria por jovens das próprias periferias em que o crime organizado se instalou. E isso é ponto fundamental para a gente entender a dimensão do problema que elas trazem para a gente. E o impacto dessas organizações vai muito além da criminalidade comum. O primeiro comando da capital, por exemplo, expandiu a sua presença em vários países da América do Sul. Ele se tornou um dos principais atores no tráfico internacional de drogas. E o avanço do PCC fora do Brasil virou um desafio para as autoridades de segurança nas Américas, na África e também na Europa. Já o Comando Vermelho, por sua vez, ele mantém forte presença em comunidades urbanas e disputa territórios estratégicos ligados ao comércio ilegal, algo mais nacional, digamos assim. E isso cria um fenômeno conhecido como crime organizado transnacional, onde são formadas redes criminosas capazes de operar em múltiplos territórios, movimentar grandes quantidades de dinheiro e desafiar diretamente a autoridade do Estado. Me pegar aqui dentro do complexo. Não vai me pegar só por causa que aqui vocês peidam, pô. Em certos momentos, essas organizações conseguem coordenar ataques simultâneos, controlar regiões inteiras e interferir na dinâmica da segurança pública. Nesse ponto, o problema deixa de ser apenas policial e se torna algo estrutural. E aí você se pergunta, por que é tão difícil acabar com essas facções? Pra quem que rouba celular pra vender? Pra ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Essas facções funcionam em rede. Sendo assim, mesmo quando os líderes são presos, a organização continua operando, porque ela já é preparada para isso. O sistema nunca vai parar. E pelo fato de muitas dessas organizações terem nascido ou se fortalecido dentro do sistema prisional, ele meio que virou um espaço de articulação e expansão do poder das facções. Lá dentro, o jovem que foi preso no início da, entre aspas, carreira, aprende muito mais sobre o crime e sobre a estrutura dele. E o chefe que foi pego continua comandando seu negócio. Até porque se ele não fizer, eles viram um peso para a organização, perdendo regalias e até morrendo, né? Além disso, como a gente sabe, o tráfico internacional de drogas movimenta bilhões de reais anualmente, ou até dólares, como no caso do PCC. E esse fluxo de dinheiro permite financiar armas e tropas, corromper agentes públicos dentro e fora desses presídios e manter estruturas logísticas complexas que funcionam de maneira autônoma. E talvez o principal fator hoje em dia é que em alguns lugares essas facções exercem influência direta sobre a comunidade, criando sistemas paralelos de autoridades. Isso é, devido à geografia de alguns lugares, como os morros e favelas no Rio de Janeiro, a polícia simplesmente não consegue entrar. Então eles acabam formando uma espécie de estado paralelo lá dentro, onde o crime vira autoridade máxima no território que eles comandam. Isso dificulta as ações de repressão policial, ao passo que a polícia precisa de operações com logística bem mais complexa, ou até mesmo de tropas especializadas. Aí acaba sendo inviável que o Estado adentre nesses territórios dessas facções para resolver crimes mais simples, como furto e roubo. Não que roubo seja algo leve, mas comparado ao terrorismo da vida, né? Sem falar que isso não se limita ao Rio de Janeiro. No resto do Brasil, a gente tem várias facções atuando de maneira ativa, desse mesmo jeito que acontece no RJ. Mas o intuito desse vídeo não é só discutir ou explicar o que são essas organizações. Afinal, já tem muitos vídeos por aí fazendo exatamente isso. Na verdade, levando em consideração que ultimamente o presidente dos Estados Unidos demonstrou um certo interesse em classificar o CV e o PCC como organizações terroristas, vem aquela pergunta: por quê?
Mas antes de responder isso, a gente tem que verificar o que é realmente uma organização terrorista. E para chegar até o real entendimento do que é uma organização terrorista, a gente precisa considerar dois parâmetros dentro do direito: o direito brasileiro e o direito internacional. E basicamente, dentro do direito brasileiro, o terrorismo é definido pela Lei 13.260 de 2016. E, de forma geral, a lei considera terrorismo a prática de atos violentos capazes de provocar terror social ou colocar pessoas e bens em perigo. No entanto, existe um elemento essencial para configurar isso: a motivação ideológica ou discriminatória, como xenofobia, preconceito racial ou intolerância religiosa. Ou seja, no Brasil, diferente do que muitos pensam, o terrorismo não é só violência organizada, ele precisa estar ligado a algum tipo de motivação política, ideológica ou de intolerância. Por outro lado, no direito internacional, não tem uma definição única e totalmente padronizada sobre isso, mas tem um entendimento bastante semelhante. Em geral, o terrorismo vai envolver o uso de violência grave com o objetivo de causar medo coletivo ou pressionar governos ou sociedades. E por que o Brasil não fez isso antes? Por que o Brasil ainda não classificou essas organizações criminosas como terroristas e lidou com isso? E o governo Lula disse a representantes de Donald Trump que facções como o Comando Vermelho e o PCC, Primeiro Comando da Capital, não podem ser classificadas pela lei brasileira como terroristas, e sim como criminosas. Porque quando a gente olha para organizações como o PCC e o CV, a gente percebe nitidamente que elas utilizam violência e, em muitos momentos, provocam não só o medo coletivo, mas crises na segurança pública de diversos locais. Os ataques coordenados, confrontos armados e rebeliões em presídios só mostram a capacidade dessas facções de desafiar o Estado a hora que elas querem. E mesmo assim, muitos dos especialistas brasileiros não as classificam como organizações terroristas. E isso acontece porque o objetivo principal dessas facções não é político ou ideológico, mas sim econômico. Ou seja, controlar territórios, expandir o tráfico e obter lucro faz com que elas sejam normalmente enquadradas como organizações criminosas transnacionais, ainda que o nível de poder e organização que elas alcançaram ao longo do tempo continue alimentando o debate sobre os limites entre crime organizado e outras formas mais amplas de ameaçar a segurança pública. Beleza, e qual é o interesse do Trump em tudo isso? E bom, de início, é importante a gente separar o que é dito oficialmente do que é só especulado ou percebido pelo grande público. Afinal, a gente tem notas oficiais do governo e o que é percebido pelo grande público, pela grande massa, ou o que é comentado em redes sociais, ou os especialistas analisam, por exemplo. Aqui a gente vai falar do oficial e do extraoficial. E oficialmente, o governo do presidente Donald Trump afirma que classificar o PCC e o CV como organizações terroristas serviria basicamente para fortalecer o combate ao crime organizado transnacional. A medida que permitiria utilizar leis antiterrorismo para congelar bens, bloquear redes financeiras, ampliar investigações e aumentar a cooperação internacional contra o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas dessas facções. Só que, por outro lado, na versão extraoficial, os analistas apontam que essa classificação também pode ter objetivos estratégicos mais amplos, como ampliar o poder jurídico dos Estados Unidos para agir contra redes criminosas internacionais, reforçar o discurso político de segurança e aumentar a influência americana na agenda de segurança na América Latina, pressionando os países da região a adotarem políticas mais alinhadas ao combate ao narcotráfico conduzido pelos Estados Unidos. Além disso tudo, considera-se que tais medidas ensejariam em carta branca para os Estados Unidos intervirem diretamente nos modelos de política adotados pelos países em que houvessem ações antiterroristas, revelando assim a real motivação por trás das atividades americanas em solo estrangeiro. E bom, deixando bem claro que esse vídeo não é opinativo, tem cunho apenas informativo, mas me diz aí, o que você acha? O Tio Sam vem pra ajudar ou vem pra piorar o que já tá ruim?